o falecimento de Marco Paulo expôs as fragilidades dos seus familiares mais próximos. A leitura do testamento, após a sua morte a 24 de outubro aos 79 anos, vítima de cancro nos pulmões e fígado, trouxe um clima de tensão entre os mais próximos do artista. De um lado estão aqueles que partilharam as últimas décadas com Marco Paulo, como o compadre António Coelho e o afilhado Marco António, do outro, os irmãos, cunhadas e sobrinhos do cantor. No dia seguinte à missa de sétimo dia, a 31 de outubro, o testamento foi lido na presença de todos, com o objetivo de esclarecer qualquer dúvida quanto à sua legalidade. O documento determinou que a herança fosse partilhada entre Tony e Marco António, deixando de fora os familiares de sangue, irmãos e sobrinhos, que não irão receber nada do património significativo, como a Flá já havia reportado. A vida de Marquinho, o afilhado que Marco Paulo sempre tratou como um filho, transforma-se com a herança do padrinho. A quinta em Mãe Martins, onde se gravava o programa Alô Marco Paulo da SIC, uma casa no Algarve, 2 apartamentos em Sesimbra e outros 2 na costa da Caparica, uma moradia nos Estados Unidos, um apartamento em Paris, veículos de luxo, um barco e várias contas bancárias foram deixados ao amigo e afilhado. Esta distribuição gerou descontentamento, mas não há ilegalidades. O advogado Vasco Jarei Silva, em entrevista à TVI, explicou que Marco Paulo, sem cônjuge, filhos ou pais vivos, não estava sujeito a cotas obrigatórias na herança, pelo que poderia dispor livremente dos seus bens em testamento. Ainda que os familiares biológicos tenham decidido não contestar o testamento, vivem em condições difíceis. Ernesto Silva, irmão de Marco Paulo, sofreu uma fratura numa vértebra pouco antes da morte do cantor e enfrentou complicações hospitalares. Outro irmão, Alfredo, teve um AVC, e a esposa luta contra um problema oncológico, ambos com pensões baixas. A situação faz com que a família biológica de Marco Paulo tenha dificuldades em aceitar a ausência de herança. Apesar de os familiares biológicos de Marco Paulo terem decidido não contestar o testamento, a realidade que enfrentam é dura e repleta de dificuldades. Ernesto, irmão mais velho, não só sofreu uma fratura que exigiu cirurgia e acabou por enfrentar uma infecção hospitalar, como também lida com a dor emocional de perder o irmão. Alfredo, o irmão mais novo, sofreu um AVC, e sua esposa enfrenta uma batalha contra o cancro, ambos contando com pensões modestas para sobreviver. Esta situação deixa marcas profundas, pois a família encontra-se fragilizada e desprovida do apoio que esperavam. Com o tempo, o vazio deixado por Marco Paulo será preenchido por memórias e recordações, mas a decisão do artista de destinar o seu património aos amigos mais próximos, ignorando a família de sangue, deixou uma sombra de incompreensão. Para aqueles que o conheceram de perto, talvez tenha sido uma questão de gratidão ou lealdade. No entanto, para a família, fica uma sensação de que as circunstâncias poderiam ter sido diferentes, e de que, num momento de tamanha fragilidade, o apoio do irmão lhes poderia ter sido uma última fonte de conforto. Assim, resta-lhes agora não só lidar com a perda de um ente querido, mas também com o amargor de um futuro mais incerto. O testamento, que deveria simbolizar um encerramento, acabou por abrir novas feridas numa família já tão vulnerável, deixando-lhes apenas a tarefa de seguir em frente, suportados pela memória e pelas ligações familiares que, apesar de abaladas, ainda permanecem.